Papai, então explica para que serve a história. Assim um garoto, de quem gosto muito, interrogava há poucos anos um pai historiador. Alguns provavelmente julgarão sua formulação ingênua. Parece-me, ao contrário, mais do que pertinente. O problema se coloca com a incisa objetividade dessa idade implacável, não é nada menos do que o da legitimidade da história. É a partir deste questionamento que Bloch desenvolve seu texto. Tentando respondê-lo, o autor começa atentando para a importância da memória, destacando que, para nós, ocidentais, ela é de extrema importância. A história, por sua presença em nossa religião, nossas heranças culturais, tendo nosso passado manifestado na arte, ação e monumentos, realização de vivência de lembranças coletivas, faz de nós uma civilização essencialmente historiadora. Bloch alerta então que, por conta da ineficaz interrogação do passado, pode-se produzir uma história mal entendida. Sua existência, no entender do autor, prejudicaria a história como um todo, colocando em risco a ligação ocidental com suas tradições intelectuais, levando a história ao mero entretenimento. A atração, que exerce papel central em todas as áreas do conhecimento, nos leva a querer saber mais sobre a história, discorrer sobre ela, produzi-la. A curiosidade inicial se transforma em seriedade e rigorosidade. Tal passagem coloca a ciência o risco de se tornar enfadonha e objetiva demais, mas não a história, pois segundo Bloch, abre aspas, por outro lado, que esse encantamento esteja bem longe de se apagar, uma vez abordada a investigação metódica com suas necessárias austeridades, que, ao contrário, todos os verdadeiros historiadores podem testemunhar isso, ele ganhe mais vivacidade e plenitude. Quanto a isso, de certa forma, não há nada que não valha alguma coisa para qualquer trabalho do espírito. Fecha aspas. Mas Bloch procura pontuar que a atração e a curiosidade não são as únicas justificativas para o fazer história. O autor diz que outra importância desse conhecimento é o fato dele ser uma ciência presente em todas as outras, inerente à ação humana. Sobre o empirismo positivista, Bloch diz que é insuficiente para legitimar o esforço intelectual do historiador, ao medir o valor da investigação pelo seu pragmatismo. Para ele, a história narrativa é inútil para a decisão prévia e incapaz de apaziguar o que ele colocou como fomes intelectuais, valorizando o saber em detrimento do compreender. Sobre isso, Bloch escreveu que, abre aspas, independentemente de qualquer eventualidade da aplicação à conduta, a história terá, portanto, o direito de reivindicar seu lugar entre os conhecimentos verdadeiramente dignos de esforço, apenas na medida em que, em lugar de uma simples enumeração, sem vínculos e quase sem limite, nos permitir uma classificação racional e uma progressiva inteligibilidade. Fecha aspas. A ciência, então, deve criar possibilidades para uma vida melhor. No caso da história, deve-se acreditar que seu trabalho se dá em benefício da humanidade e da materialidade das ações humanas, respondendo às dúvidas do senso comum. Segundo Bloch, é essa crença que deve guiar o trabalho do historiador. Os que criticam a história por sua aparente inutilidade questionam por que não a compreende. Essa visão é fruto da ignorância intelectual em relação ao fundamental papel da memória, que produzia críticas incompletas e pouco objetivas, que não reconheciam os métodos e as técnicas do historiador. A tarefa deste profissional, imaginada por muitos como a simples narrativa, envolve na verdade um grande esforço realizado no movimento constante, no sentido de conhecer melhor. A história, carregada de incertezas no tempo de Bloch e se constituindo como uma ciência em construção, estava presa ainda à narração dos acontecimentos apreensíveis, incapaz de penetrar nas entranhas do espírito humano, apresentando, naquele tempo, problemas metodológicos. Mark Bloch fala sobre essas questões ao escrever que, abre aspas, as gerações que vieram logo antes da nossa, nas últimas décadas do século XIX até os primeiros anos do século XX, viveram como alucinadas por uma imagem muito rígida, uma imagem verdadeiramente kantiana das ciências do mundo físico. Ao estender ao conjunto das aquisições do espírito esse prestigioso esquema, parecia-lhes então não existir conhecimento autêntico que não devesse desembocar em demonstrações incontinentes e irrefutáveis.
em certezas formuladas sob o aspecto de leis imperiosamente universais. Fecha aspas. É ao longo da primeira metade do século XX que surgem duas tendências opostas na historiografia. Uma delas, no caráter pancientífico, trataria da construção de uma ciência da evolução humana, com foco no estudo do acontecimento. A outra, cujos membros receberam o apelido de historiadores historicizantes, da qual Mark Bloch fez parte, percebeu a dificuldade de enquadrar a história nos aspectos do positivismo. Fruto de uma atmosfera e do contexto histórico, esses historiadores ressignificaram a ciência histórica. Falando em nome desse grupo, Mark Bloch depõe, abre aspas, não sentimos mais a obrigação de buscar impor a todos os objetos do conhecimento um modelo intelectual uniforme, inspirado nas ciências da natureza física, uma vez que nelas esse gabarito deixou de ser igualmente aplicado. Fecha aspas. Ao final do texto, o autor coloca como um dos objetivos dessa obra orientar os jovens historiadores, aconselhando-os a aceitar e refletir sobre suas hesitações como preparo para a assunção de uma escolha deliberada e para a produção de uma história mais aprofundada. Ao assumir as irresoluções da ciência histórica, eles possibilitarão a renovação dos estudos, a superação do inacabado. Para finalizar, Bloch escreve que, abre aspas, toda ciência, tomada isoladamente, não significa senão um fragmento do universal movimento rumo ao conhecimento. Esse estudo dos métodos em si mesmos constitui, à sua maneira, uma especialidade, da qual os técnicos se nomeiam filósofos. Só posso apresentá-lo pelo que é, o memento de um artesão que sempre gostou de meditar sobre sua tarefa cotidiana, a caderneta de um colega que manejou por muito tempo a régua e o compasso, sem por isso se julgar matemático. Fecha aspas. Muito bem, encerramos aqui essa parte do resumo, espero que tenha atendido às suas expectativas. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve para o capítulo 1. Um abraço e até a próxima.